Salve, salve família! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Josimar Caetano, carteiro na cidade do Rio de Janeiro, e hoje nós vamos gravar o podcast com um convidado muito especial. O Dr. Gerardo Veras está aqui hoje para contar um pouco da sua história, compartilhar conosco a sua jornada, a sua transição de carreira. Ele que foi carteiro, acredite se quiser, e hoje atua há mais de 15 anos na área jurídica. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Satisfação imensa estar aqui compartilhando esse momento, não só com você, mas com todos aí que acompanham o canal Fala aí Carteiro. Uma satisfação imensa mesmo, principalmente para falar junto aí com os colegas de empresa. Galera, antes de mais nada, antes de começarmos aqui conhecer um pouco da vida e da trajetória do Dr. Gerardo, eu quero convidar você a compartilhar esse programa com todos os nossos colegas, amigos, pessoas que precisam de uma história inspiradora, porque eu tenho certeza que hoje aqui nós vamos escutar uma história inspiradora de alguém que foi carteiro, conhece a realidade das ruas, estudou, se formou, hoje é advogado, doutor e tem com certeza algo a nos ensinar. Por isso que o nome do podcast é Fala aí Carteiro, porque falar faz ir mais longe. E o nosso amigo Dr. Gerardo foi mais longe, tem ido mais longe. E quem sabe você que está nos assistindo aí agora também, que está num período de transição de carreira ou que está pensando, né, na sua jornada, no seu futuro, na sua vida e precisa ouvir um exemplo, alguém que tenha passado pelas mesmas coisas que você. Então, antes de mais nada, eu te peço, compartilha esse nosso podcast. Já se inscreve se você não for inscrito. Já tinha até esquecido de começar falando para você que está do outro lado aí. Cara, se inscreve. A meta desse podcast hoje é ter um seguidor, aquele que ainda não nos segue. Então, se você que não é inscrito no nosso canal se inscrever, já bati a meta desse programa hoje. Mas como eu tenho certeza que o programa vai ser inspirador, eu tenho certeza que você vai compartilhar o nosso programa, nós vamos alcançar muito mais que um seguidor. Então, galera, também quero aqui fazer uma menção e mandar um abraço especial para o pessoal que está fazendo um curso no Instituto Lula, lá em Brasília, o pessoal da professora Maiara ali, que está conosco. Professora Maiara, eu quero te desejar um ótimo aniversário, que eu sei que a senhora está fazendo aniversário, então eu quero te mandar um beijo especial, um abraço, dizer que foi um prazer, tem sido um prazer aprender com a senhora, sabe? E com todos os nossos colegas que estão ali tentando se aperfeiçoar para construir um Brasil melhor. Então, desde já, eu quero te agradecer por toda a paciência que a senhora tem tido conosco, nossos amigos, alunos da senhora, e um abraço especial a toda a direção do Instituto Lula, que tem dado essa oportunidade da gente aprender, da gente caminhar, da gente conhecer a política por dentro. Então, isso é muito importante, principalmente nos tempos atuais que nós estamos vivendo. Eu quero mandar um abraço especial para todo mundo ali do Instituto Lula, para todos que estão envolvidos, a direção, os professores, os convidados, os palestrantes. Nós temos aprendido muito. E você que puder compartilhar, você que puder financiar, ajudar os alunos que estão correndo atrás de recurso para poder bancar a passagem, para chegar naquele instituto, aprender da política, para poder construir um Brasil melhor. E essa construção começa dentro de nós, começa no nosso bairro, começa na nossa sociedade, nos locais que nós estamos, no nosso trabalho. Então ali é um ambiente que nós temos aprendido política, nós temos aprendido o papel da liderança, nós temos aprendido a olhar o Brasil de uma outra maneira. Então, se você puder, eu vou deixar um link na descrição e compartilha o que você puder compartilhar. Qualquer doação é bem-vinda para as pessoas que estão ali comprometidas em querer fazer a coisa certa, querer ser liderança dentro das diversas camadas da nossa sociedade, tá bom? Galera, hoje eu estou com um convidado especial, o Dr. Viegas, e ele foi carteiro há mais de 15 anos atrás, e eu quero saber com ele como foi a trajetória, como foi fazer a prova de concurso público, passar, o que ele esperava e o que levou ele a ser hoje o advogado que tem lá o seu escritório. Eu tive o prazer de conhecer o escritório dele lá em São Gonçalo. Rapaziada, é outro nível, um negócio assim esplêndido, é extraordinário. Aqui o nosso programa tem essa característica de trazer pessoas aqui que têm uma vida extraordinária. E doutor,
Hoje eu quero conhecer quem é o Dr. Gerardo Veras, conhecer a sua história, a sua jornada, quando você foi carteiro, como é que se deu isso na sua vida? Pois é. Além de, mais uma vez, renovar meu agradecimento pelo convite, eu começo essa conversa com nada mais, nada menos que uma numeração. 8957-227, dígito 0. Essa é a matrícula. É a minha matrícula, porque a matrícula a gente leva, né, para o túmulo. Por quê? Porque fica no cadastro lá da empresa, né, o histórico do funcionário, ainda que ele tenha sido afastado da empresa por demissão, falecimento, mas fica lá no histórico da empresa. Então tá lá guardadinho minha matrícula para a vida eternamente, né? E a minha passagem pelos Correios foi assim foi um divisor de águas. Eu não tenho outras palavras para descrever, que foi realmente um divisor de águas, justamente porque do local da minha origem, de onde eu venho, e o que até hoje me traz surpresas boas, porque o fato de estar aqui, mesmo afastado da empresa já há 15 anos, isso me faz com que eu passe por experiências que, se eu colocar a mão na consciência, eu jamais estaria imaginando isso alguns anos atrás. Eu digo isso porque eu fui nascido e criado no Complexo de Salgueiro, em São Gonçalo. Então, hoje em dia, sabidamente, né, pelo que tem aí pelo noticiário, é um local dominado pelo tráfico, né? Então, assim, não significa que nessa região, nesse local, não existam pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, mas, infelizmente, é uma realidade, não só no estado do Rio de Janeiro, mas como diversos outros estados aí do Brasil. E, então, passando por aqueles apertos da infância, a falta de acesso a serviços públicos, né? Então, eu passei a minha vida estudantil estudando só em colégios públicos e, infelizmente, pela falta de opção, eu acabei tendo muitos amigos, infelizmente, se perdendo em caminhos errados, né? Eu tive um irmão que faleceu pelo uso de entorpecentes, infelizmente, tive essa infelicidade. E daí eu tive uma passagem pelas Forças Armadas, mas só que quando eu alcancei a idade de 18, 19 anos, eu coloquei a minha mão na consciência e gerou essa reflexão daquilo que eu queria para a minha vida, né? Se eu queria ser mais um na estatística, seja pelo uso de algum tipo de entorpecente, seja pelo uso de álcool, seja pela falta de oportunidade. E daí eu tive essa percepção que a única maneira de que eu estivesse saindo daquele local, buscando uma melhor qualidade de vida, seria através de me empenhar através dos estudos. E, obviamente, que a minha família, não tendo condições de arcar com despesas para ir em busca de uma faculdade, uma instituição de ensino superior, que eu tive essa iniciativa de começar a procurar emprego. Quase trabalhei como operador de telemarketing na antiga Contax, né? E aí teve uma ocasião que um amigo da família, ele frequentava muito a minha casa, principalmente depois que meu irmão faleceu. E numa dessas idas lá em casa, olha, eu tô indo fazer um concurso público. E nessa época, um concurso público, isso por meados de 2001, 2002 ou 2000, era um concurso para Correios, só que a gente fazia de modo analógico. A inscrição para o concurso, você tinha que ir presencialmente na agência dos Correios, preencher aquele formulário, etc., né? E aí, você não quer fazer, não? Eu falei assim, bora fazer. E aí falei com meu pai. Pai, o rapaz me chamou para fazer um concurso, vou querer fazer. Ele foi e me deu o dinheiro. E aí, eu fui, lá perto, nas proximidades do Centro de São Gonçalo, uma agência que tinha lá, chamada Praça Zé Garoto. E aí, tinha aquela fila para fazer a inscrição. Uhum. E aí, quando chegou na minha vez, meti a mão no bolso, cadê o dinheiro? Perdi o dinheiro. Não tinha dinheiro. Perdi o dinheiro, caramba. Voltei para casa decepcionado. Meu Deus do céu, meu pai vai me matar. E aí, beleza, cheguei lá, pai. Aí, fez a inscrição? Não fiz, que eu perdi o dinheiro. E aí, não vou te dar mais, porque eu não tenho dinheiro, tal. E fui me socorrer
né, ao Ministério Público, né, que era a minha mãe. Aí minha mãe desceu, falou com o meu pai, que também se chama Gerardo, né, mas o pessoal acaba apelidando ele de Geraldo. Seu Geraldo, seu filho quer fazer um concurso, dá o dinheiro para ele. Mais uma vez, ele, te dou aqui, deu ali resmungando, mas deu. Eu fui lá e fiz a prova. Então, eu fui fazer essa prova com uma defasagem muito grande acadêmica. Não é uma crítica, mas é uma constatação. Por conta da minha natureza vinda de colégios da rede pública, né? A gente sabe da deficiência do estudo público e não era diferente naquela época. E eu fui fazer a prova, tá? E prova de múltipla escolha. Eu nem sabia o que era OTT. Eu fui no que eu sabia o que era carteira, aquele cara que trabalha entregando carta, né? Enfim, acabou passando por um tempo e eu sem esperança nenhuma, me chega o telegrama na minha casa dizendo que eu tinha sido aprovado. E o rapaz que me convidou, ele não passou, que já vinha estudando, né? Então, por isso que eu considero que foi uma das primeiras bênçãos objetivas na minha vida de Deus, né? Por conta dessa aprovação. Só que aí começou a demorar muito para me chamar. E aí, aquela tensão toda no chão, eu ligando direto, chamando aquela coisa, e já ficando tenso, né? E eu fui descobrir nessas ligações que eu fui aprovado em último. Último? Em último. E então, assim, isso causou bastante surpresa, né? Mas o último também está dentro. Alguém tem que ser o último, vamos falar a verdade, né? Alguém tem que ser o último, mas o importante é que estava dentro. E, obviamente, que eu projetei todas as minhas esperanças, né? Para essa convocação. E nessas minhas andanças em busca de emprego, porque eu já tinha perdido a esperança de ser convocado para preencher a vaga, né? Para efetivamente ser contratado. E eu, numa ocasião em que eu estava retornando de uma entrevista de emprego para trabalhar como operador de telemarketing, eu chego em casa e estava o telefone tocando, eu pego o telefone, atendo, e atrás da linha de telefone estava uma funcionária dos Correios. Alô? Né? Ela atendeu surpresa, atendeu. Tipo, naquela condição, tipo, finalmente alguém atendeu. Olha, poxa, a gente está te ligando o dia inteiro, cadê você? O seu concurso público vence amanhã. Você precisa estar aqui para assinar a carteira. Eu tá bom, aí desliguei. Disse, gente. Aí eu falei com minha mãe, falei com meu pai, me chamaram para trabalhar. Não vai, aquela coisa toda. No dia seguinte, eu por conta dessas limitações, né, por não saber muito andar no Rio de Janeiro, eu fui, né, meio que às cegas para a sede lá né, que fica na Presidente Vargas. E aí até, inclusive, errei o prédio. Eu fui naquele prédio que antecede a sede principal. Prefeitura? Não, é um outro prédio um pouco antes, né? Cheguei lá, não, moço, é no prédio da frente, né? Aqui não. Enfim, e acabou dando tudo certo. Então, em 2004, eu fui efetivamente contratado. Então, assim, para quem nunca tinha trabalhado de carteira assinada e você estar trabalhando numa empresa, numa estatal, né? Público, foi assim, para mim, uma realização de um sonho. Eu estava vivendo um sonho na minha vida, né? Com tantos benefícios, salário, ticket, aquela coisa toda. E eu, naquela ocasião, namorava, solteiro, morava com meus pais. Então, eu tinha ali tudo nas minhas mãos, no sentido de concretizar aquilo que eu tinha em planos, né? No sentido de buscar uma melhoria de vida. Após isso, em 2004, por não ter possibilidade, porque já tinha encerrado o ano letivo da faculdade, porque eu já tinha na minha mente que eu tinha que concluir alguns sonhos da minha vida. E um desses sonhos da minha vida era fazer faculdade. Eu via os filmes americanos, eu via aquele pessoal na faculdade e eu imaginava que era a mesma coisa, né? E eu sabia, poxa, é esse sonho que eu tenho que conseguir alcançar para mudar de vida, é entrar numa faculdade. E aí depois eu entrei numa situação onde eu tinha que escolher o curso que eu queria, que eu tinha a intenção de fazer nutrição, e aí nutrição não tinha no horário noturno, só tinha no horário diurno. E aí o direito, ele estava numa condição de que eu não queria acreditar que era aquilo mesmo que eu tinha vontade, porque pelo tempo, são 5 anos, minimamente, são 5 anos de estudo, né? Até que teve uma ocasião que eu estava no meu distrito, e eu lembro a rua, mas eu não lembro o nome da pessoa,
E aí a pessoa me perguntou, poxa, carteiro novo, né? Comentei com ela, não, eu acabei de ser contratado, né? E ela, olha, faz uma faculdade e tal. Aí eu comentei com ela, né? Comentei, olha, eu estava querendo fazer nutrição, mas tem alguma outra opção? Direito. E ela, por que você não se matriculou no curso de Direito? Não, porque são 5 anos. E ela falou, você acha que demora muito tempo? Eu acho, né? São 5 anos, né? E ela me respondeu que foi uma resposta que ficou na minha mente. Demora mais tempo se você não começar a fazer. Naquele mesmo dia, eu fui na faculdade e fiz a minha matrícula. Que era uma faculdade que estava chegando em São Gonçalo. Então, já no segundo semestre de 2005, eu iniciei o curso de Direito, o que foi, assim, para mim, uma realização de um sonho, né? Me dividindo nessa condição de acadêmico de Direito e a rotina da vida de carteiro. E aí, o que acontece? Foi um período bem problemático, porque aí, falando aos colegas carteiros, né, a gente sabe como é dificultoso, né, trabalhoso. Muita gente não sabe como é a rotina de um carteiro. Hoje em dia, talvez nem tanto, né, por conta da defasagem de correspondências advindas pelo crescimento do mercado eletrônico. Sim. Mas, na ocasião, em 2005, 2006, até 2010, ali, um pouco mais de tempo, nós tínhamos ali todo aparato de correspondências, todos eles pela via postal. Correios não tinha concorrência, né? Então você tinha ali as faturas, boletos, propagandas, né? Os periódicos, todos eles canalizados via Correios. E imagina só, Alto do Verão, dezembro, novembro, janeiro, né? Março, você encarar um distrito com uma bolsa extremamente pesada, com uma LOEC, né, com uma lista de objetos especiais, com 50 registrados, 60 registrados, você ainda fazer DA, né, depósito auxiliar, você ainda fazer dobra, e aí você ainda ter condição física, mental, para de noite você estar sentado dentro de uma sala de aula e você render igual a todo mundo, igual, nada contra, mas igual àquela pessoa que estava trabalhando o dia inteiro sentado no ar-condicionado. Porque eu já pensava, né, naquela época em exercer advocacia, né? E eu pensava, essas pessoas serão as minhas concorrentes. Não. E eu comecei a entrar numa onda de que eu preciso correr por fora para alcançar esse pessoal. Eu comecei a criar um conflito na minha mente que depois eu vi que não existia isso. Por quê? E aí eu preciso tirar essa diferença no conhecimento desde agora, porque daqui a pouco, seja num concurso público, seja numa advocacia, seja na aprovação do meu exame da OAB, eu vou ficar para trás. Porque esse pessoal deve ficar lá no ar-condicionado, papirando, estudando, e eu na rua não podia. E aí eu comecei a criar mecanismos para mim, ainda como trabalhando como carteiro, e aí que sirva de dica para as pessoas que estão nos assistindo, por muitas e muitas e muitas vezes, quando eu estava fazendo a entrega, eu em casa tinha aquele aparelhinho de MP3 que todo mundo tinha. Muito antigo, né? Cara. Muito antigo. E aí eu anotava toda a matéria que era dada ou ao longo da semana ou uma determinada matéria que eu sentia algum tipo de dificuldade e eu gravava falando a matéria, repassando toda a matéria, e eu colocava uma música apenas no MP3. E durante todo o percurso do distrito, durante todo o percurso da entrega, eu ficava escutando, reescutando a matéria até aquilo dali entrar na minha mente. E aí, como prêmio, eu me dava o direito de escutar uma música ou colocar na rádio para escutar alguma coisa, só depois que eu decorasse todo aquele conteúdo. E algumas vezes também eu deixava dentro da bolsa os rascunhos, e aí, muitas vezes também, eu parava em algum local a esmo no distrito, debaixo de alguma árvore, meio fio, numa calçada, sentava e ficava estudando lá, sentado no chão mesmo, sem qualquer tipo de problema, que eu sabia que era alguma coisa para mim. E eu fiz isso por muito, muito tempo, né? E aí eu acabei concluindo a faculdade em 5 anos e meio, porque faltou custo, né, para conseguir puxar todas as matérias, mas acabei concluindo.
E aí esse período de exame para estudo do exame da ordem foi a mesma coisa, dessa dificuldade de você manter o distrito limpo, você ainda pegar a dobra. E a gente sabe, né, não é novidade para ninguém, em relação da dificuldade que muitas pessoas encontram no sentido de conseguir alcançar a aprovação no exame da ordem. E hoje em dia eu realmente assino embaixo que é realmente necessário que tenha-se realmente uma prova de suficiência para saber se aquele profissional ele pode realmente exercer a advocacia. E aí foi um período bem difícil, um período em que eu estudei aproximadamente de forma ininterrupta de 6 a 8 meses, porque eu entrei nessa onda de achar que eu não tinha conhecimento suficiente para passar na OAB e eu estava assim, aficionado de que eu tinha que passar de primeira. Uhum. E aí eu chegava já não tinha mais faculdade, né? E naquela época não podia fazer, a OAB não autorizava fazer o exame da ordem durante a graduação, que hoje em dia permite, você tinha que terminar a graduação para depois de você fazer o exame da ordem. E aí eu entrei nessa onda de eu chegava dos Correios, e foi um período que eu cheguei a dormir por noite de 2 horas a 1 hora por noite, virando a noite estudando, ao ponto de perder noção do tempo. Eu me lembro que houveram ocasiões que eu só lembrava de dormir quando eu escutava os pássaros cantando, esses pássaros que costumam cantar quando o dia está amanhecendo. Pela manhã, né? Pela manhã, que eu lembrava, gente, eu tenho que dormir. E eu dormia 1 hora, 40 minutos, e aí já levantava para poder trabalhar. E aí eu me lembro que houveram algumas ocasiões, isso eu estou falando dessa maneira, mas não recomendo a ninguém estudar dessa forma, porque eu entregava o distrito meio que algumas ocasiões cambaleando de tanto sono, cambaleando na rua, de tanto sono que eu tinha. E obviamente que ele também estava afetando a minha saúde, né, física e psicológica. Mas de qualquer maneira, eu consegui a aprovação de primeiro no exame da ordem. Foi algo assim realmente uma felicidade muito grande, não só para mim, mas como para toda a minha família, para minha namorada, que hoje em dia é minha esposa. E eu me lembro que na ocasião não tinha muito essa cultura na empresa dos funcionários saírem, né, para exercer alguma outra profissão. Tinha-se uma frase que era muito recorrente no CDD que dizia-se assim: uma vez carteiro, sempre carteiro. Né? E quando eu consegui a aprovação no exame da ordem, que foi o primeiro da Fundação Getúlio Vargas, eu lembro que eu cheguei no CDD, comprei refrigerante, suco, pão, mortadela, né? E cheguei lá, gente, eu passei no exame, entrei no CDD, botei lá, isso aqui é para vocês, que é para comemorar. E o pessoal gritou, tal, foi aquela animação toda. E aí foi quando eu entrei são barreiras, né, que vão se ultrapassando. Foi quando eu entrei nessa onda. E agora? Passei. E aí? Né? Fiz o juramento, estava ali efetivamente advogando. E aí é bom ilustrar que o advogado que ele continua trabalhando na empresa, por força de lei 8906, ele se torna impedido de advogar contra quem o remunera. Ou seja, a pessoa que está exercendo a advocacia, mas permanece no quadro de funcionários da empresa, não pode advogar contra os Correios. Então eu tinha esse impedimento, mas a minha ideia era efetivamente sair da empresa. Eu queria me dedicar à advocacia. Eu já tinha alguns clientes, né, entre 2011, quando eu passei no exame, poucos processos, mas eu sabia que para que despontasse na advocacia, eu teria que realmente abrir mão de alguma coisa. E esse abrir mão de alguma coisa seria pedir demissão. Então, durante de 2011 a 2013, trabalhei muito fazendo hora extra. Foi um episódio bastante emblemático na minha vida, porque, inclusive, existem pessoas que me ajudaram diretamente, indiretamente. A minha chefia naquela ocasião me ajudou muito, porque eu era e sou muito transparente. Eu falava com ela, eu tenho processos, eu tenho algumas vezes audiência, e como que eu vou fazer? Porque eu tenho que estar no distrito fazendo entrega e tenho que ir para a audiência. Então, houveram algumas ocasiões que ela dava ciência para a chefia e ela me autorizava a fazer o seguinte: eu ia com o meu carro
para o meu distrito, que eu era responsável de fazer a entrega. E aí iniciava a entrega. Quando dava um horário aproximado de deslocamento ao fórum para fazer audiência, eu entrava no carro, colocava terno e gravata dentro do carro, ia para a audiência, como se nada tivesse acontecendo, fazia audiência e retornava ao distrito, colocava a roupa de carteiro de novo dentro do carro e prosseguia fazendo a entrega de correspondências. Permaneci fazendo isso por 2 anos, né? 2 anos. E aí teve uma ocasião, inclusive, que eu tive esse carro roubado, né? Eita. Foram provações na minha vida, né? Eu tive esse carro roubado e aí eu permaneci fazendo essa mesma estratégia. Aí houveram ocasiões que eu troquei de roupa dentro de ônibus, ou então era algum estabelecimento comercial. Eu solicitava para fazer a troca de roupa, deixava a bolsa de correspondência lá. Igual fazia o Superman na cabine. quase, né? Isso aí, né? É bem por aí, O um herói Superman brasileiro. Entrava o jornalista, saiu o herói. Entrava o carteiro, saiu o advogado. E aí, eu trabalhando, juntando dinheiro, fazendo bastante hora extra. E aí foi quando eu decidi que, até tal data, que foi em maio de 2013, eu decidi, eu vou sair da empresa. E aí eu tive muita gente agindo contra, tentando me conscientizar. Não faz isso, cara, você é concursado, do lado de fora é difícil, não é assim. Inclusive a minha namorada na época, minha esposa, ela falou, poxa, você vai sair de um concurso para advogar, ser autônomo. Não, mas é isso que eu quero para minha vida. E aí, enfim, e foi quando eu decidi sair em 2013 no sentido de dar esse pontapé no eixo da advocacia e estou aí então desde 2013. 2013, isso tem quantos anos? Tem 15 anos. 15 anos. 15 anos. Então, o último concurso foi em 2011, que foi o concurso que eu entrei, 2 anos antes de você sair. Exatamente. 2 anos antes de você sair. Você acredita que agora a gente está tendo o plano de demissão voluntária, né? Está tendo? Está tendo o plano de demissão. Acho que nessa última remessa que teve agora, 3.100 funcionários saíram. Mas desde 2011 que não tem concurso público. Desde 2011 que não tem, não. Houve o concurso público, mas não foram chamados ainda. Não teve nenhum contrato. Nenhum contratado. Nenhum contratado. Ou seja, de 2011 até 2026... Para a área de carteiro, não teve nenhum contratado ainda. Ou seja, a turma já está envelhecida, a turma já está bem gasta. E assim, a gente vê a evolução do comércio eletrônico, de tudo isso que você falou da questão das compras online, né, das entregas. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro são os meses que bomba, né? Tem a Black Friday, sim, tem a questão da conta de gás que chega, o IPTU, taxa de incêndio. Então a carga vem para a rapaziada e a gente tem que distribuir. E assim, a coisa não mudou. Né? Esse período todo não mudou, não houve contratação. Mas eu acho interessante porque nessas coisas de sai, entra, demissão, pede demissão, não pede. O que você falou foi muito interessante. Que uma pessoa chegou para você e falou uma frase, aquela frase foi um meteoro que te atingiu Sim. na cabeça. Falou, cara, uma palavra, uma frase, às vezes esse programa, a sua história, pode mudar o pensamento de alguém. Alguém que está assistindo agora pode estar nesse dilema, pô, saio, não saio. Essa semana eu tive um grande companheiro, um grande amigo que saiu. Ele falou, Caetano, vou me aposentar daqui a 2 anos, já não quero mais, não aguento mais isso aqui, eu vou sair e acabou. Para ele já deu, ele saiu, pegou e saiu. Só que assim, o que eu acho que tem que haver nessas questões de demissão é uma preparação, sim, uma transição para um novo futuro, uma nova decisão, como foi o seu caso. Você era carteiro e aí você falou, cara, chega, vou sair daqui dessa condição e agora vou viver só da área jurídica. Então, dentro da frase que te falaram, né? Demora mais se você não fizer, né? Exatamente. Do que você chegar e fazer e que você precisa acertar dali para frente. Então, isso é muito interessante, cara. E eu quero saber de você, aonde você entende que houve essa virada de chave. Tipo, cara, eu estava nessa condição de carteiro, eu não aguentava mais e daqui para lá eu quero mudar isso, eu quero só me dedicar ao direito, à justiça. Isso realmente aconteceu. Então, assim, eu estava numa condição de que eu sabia do potencial do exercício da advocacia.
E, na verdade, nessa reta final, eu já estava saindo de casa absolutamente já chateado, sem vontade nenhuma de começar o expediente nos Correios. E aí eu comecei também a me conscientizar, só que os clientes, o destinatário, eles não têm nada a ver com isso, da minha má vontade de não querer trabalhar, né? E aí foram reflexões que foram surgindo, que era no sentido de se eu também não tentar, talvez vai ser pior se eu tentar, né? E eu não conseguir, vai ser muito pior se eu nem tentar, para saber se vai dar certo ou não. Então eu tenho que provar o gosto para saber se realmente eu vou conseguir ou não, porque pelo menos eu vou botar minha mão na consciência lá no futuro e vou dizer, bom, pelo menos eu tentei, né? Então eu já estava já absolutamente saturado, né? Então assim, inclusive eu penso muito hoje em dia que se porventura eu não tivesse tomado essa atitude, eu acabaria respondendo algum processo administrativo, eu acabaria sendo demitido por justa causa, porque eu vi que eu já estava me tornando um profissional relapso, e eu falei assim, mas eu não sou assim, né? Eu não posso estragar, manchar esses meus quase 10 anos trabalhando como carteiro, porque eu me tornei advogado e agora eu estou menosprezando a profissão, quando, na verdade, muita gente gostaria de estar no meu lugar. E eu sabia disso. Porque, afinal, gente, é um concurso. Aí, antes de sair, eu acabei fazendo um concurso para advogado dos Correios. E passei. Mas não fui tomar posse. Por quê? Porque quando eu já estava nessa condição de saturado de empresa, tá? Eu sabia que se porventura eu fosse até lá para tomar posse, eu só estaria mudando o problema de lugar. Porque eu permaneceria nos Correios. Permaneceria no problema. Eu permaneceria exatamente, eu iria permanecer no problema, né? Então, então, assim, não é a função, é a empresa, porque eu vou continuar cumprindo horário, eu vou continuar tendo que prestar conta. E eu vi, na minha infância toda, o meu pai, ele trabalhando como empregado. Eu não estou aqui criticando a quem é empregado seletista. Pelo contrário, é uma realidade que realmente o brasileiro ele precisa se submeter, porque nem todo mundo pode ser empreendedor, até porque também não teria cabimento, não teria espaço para isso. E eu vi o meu pai, aliás, na minha infância, pelo contrário, eu quase não via meu pai. O meu pai, ele trabalhava região de Copacabana, como garçom, e o meu pai, tanto é que essa discussão que é muito pertinente em relação à questão de escala 6x1, que embora não seja, obviamente, a temática, mas é algo que me afetou na minha infância, porque eu só via o meu pai a cada 15 dias, quando ele conseguia uma folga aos domingos. E aí, porque ao longo da semana, quando ele chegava, porque naquela época da dificuldade do transporte público, né, ele chegava absolutamente tarde e ele saía extremamente cedo, então eu não via meu pai. E quando eu via meu pai, assim, era todo uma fantasia, né? A gente ficava tudo muito assim, muito extasiado, porque a gente não tinha contato com ele, né? E eu sabia que não ter que me submeter a esse tipo de realidade dependeria de mim. Porque eu tinha a projeção de ter minha família. Será que eu vou prosseguir com isso, de ter uma criança que eu não vou conseguir ver, não ter essa liberdade? Repetir o ciclo, exatamente. Né? Mas isso não significa que a pessoa que é autônoma, ela também não tenha essas dificuldades de questão de horário. Mas eu não queria mais ficar prestando conta. A decisão foi minha, né, da minha vida. E foi quando eu decidi não me apresentar, e foi quando eu vou trabalhar como advogado autônomo no sentido de ter um escritório, né, ou de maneira compartilhada. E acredite se quiser, um dia após a minha demissão, eu já estava trabalhando em um escritório que se iniciou de forma compartilhada com uma outra advogada, e era um espaço extremamente pequeno, cabia mal 2 mesas, 2 cadeiras, mas para o início da advocacia não precisa ter muito, basta ter isso que eu acabei de falar, um computador internet, é o suficiente, uma impressora, né?
Só que aí essa questão de parceria é muito complicado e depois a pessoa saiu. E daí começou essa minha jornada. Posteriormente eu consegui alugar uma sala melhor, né? E as coisas foram caminhando. E aí, inclusive, essa semana agora, nesse último domingo, alguns dias atrás, completou 13 anos de escritório, 13 anos também de escritório, 13 anos que eu comecei esse pontapé, e que no início não tinha essa intenção de ter um escritório próprio, né? Mas acabou, Deus sabe o que faz, acabou acontecendo, e aí já nessa caminhada já há 13 anos. Pô, parabéns pela caminhada, pela jornada. Essa história está sendo bastante proveitosa, bastante inspiradora. Tenho certeza disso, cara. E assim, foi muito pertinente você falar da questão da escala, porque é um reflexo. Você falando da realidade do seu pai, automaticamente eu lembrei da realidade do meu pai, que vivia também as mesmas condições de transporte público. Aliás, que nem era transporte público. Não sei se era da época dele, a questão do ônibus pirata que ia para os locais, se lembra? Sim. Então sempre ia lotado, sempre tinha problemas. Eu me lembro que uma vez meu pai pegou o ônibus de madrugada e ele correu para pegar o ônibus, só que esse ônibus que ele ia pegar, ele saiu antes do horário dele estar no ponto. E aí ele perdeu, e ele ficou chateado porque ele perdeu o ônibus, que era um piratão que passava na área lá. E aquele ônibus pirata saiu, e ele falou, pô, perdi o ônibus, olha lá. Num determinado ponto, que era um dos três primeiros pontos, entrou um cara dentro do ônibus, perguntou o nome do motorista, o motorista falou, o cara puxou uma arma e matou o motorista na frente de todo mundo. Nossa. E ali o cara morreu e meu pai passa no ônibus de trás e vê aquela cena lá, o ônibus parado, a galera do lado de fora entrando e falando, ó, mataram o motorista do ônibus da frente. Então, essa era aquela realidade de 15, 20 anos atrás. E a escala, sempre apertado, o meu velho saindo de manhã, de madrugada, né? 3, 4, 5 horas da manhã, voltando 10h30, 11 horas, 11h30. E a gente não teve aquele convívio direto. E quantas realidades não eram assim? Quantas realidades não são assim até hoje, né? Sim. Porque pouca coisa mudou nesses últimos 15, 20 anos. Então é muito pertinente e a gente vê que o que a gente mais quer é não repetir os ciclos. Sim. E por isso é importante o debate na sociedade dessa escala 6x1 que está sendo colocado. A temática, o tema não é esse, mas houve aqui uma intercorrência, né? Houve aqui uma citação, e isso é importante. Fazer essa reflexão, porque essa semana parece que eles tentaram inverter a ordem. E ao invés de tirar das 44 horas semanais e cair para 40, aumentaram para 52 horas. Entendeu? Então a gente tem que fazer esse debate, tem que pressionar, o povo tem que ir para a rua e lutar pelos seus direitos. Falar o que quer, o povo merece. Então o povo tem que colocar lá a pressão no seu deputado, no seu senador, botar a pressão no governo para a gente ter essa pauta da escala 6x1 aí. Não é o caso aqui a temática, mas aproveitando aí, fala aí, carteiro, para isso, para a gente falar e ir mais longe. Então, doutor Gerardo, assim, e já que você não planejou, eu posso dizer que você não planejou a sua carreira. Aliás, nem tive plano B. Não teve plano B. Nada, era sair e vamos ver no que ia dar. Tinha que dar certo. E aí eu te pergunto assim, você saiu e foi para a jornada jurídica. Houve um planejamento para essa transição, para a sua jornada jurídica? Ou você pegou e foi e falou, cara, houve um roteiro, não, vou fazer isso, daqui a tantos anos eu vou fazer aquilo? Não teve, tanto é que, obviamente, que a gente sempre fala, a gente cita que a teoria é totalmente diferente da prática. Da prática, né? Então eu era um advogado extremamente novo, com muita teoria na cabeça, só que com pouca prática. E aí onde morou um grande problema na minha vida profissional, porque eu tinha essa deficiência da ausência da prática, do mesmo modo que eu também não tinha ali uma pessoa mais antiga para dar alguma orientação. Feedback. Dar um pontapé do início da advocacia como jovem advogado, né? E aí foi um pouco dificultoso, mas Deus, ele é tão bom que me colocou na minha vida algumas pessoas que eu, inclusive, das quais eu tenho contato até hoje, inclusive serventuários da justiça,
que viram ali um esforço de um jovem advogado tentando descobrir algumas formas, procedimentos que não são ensinados na faculdade, não são ensinados em livros e dificilmente você encontra na internet, porque é prática efetiva jurídica. E aí alguns serventuários me ajudavam, olha, é assim que você pede, né, e assim por diante, e as coisas começaram a acontecer, né? E então, assim, o não planejado, o que acabou acontecendo? Quando eu saí dos Correios, eu rompi a barreira do impedimento que eu possuía de advogar contra os Correios. Obviamente que para todo bônus tem seu ônus, né? Então, assim, o Correios, ele, como eu disse inicialmente, foi um divisor de águas na minha vida. Embora não tendo citado anteriormente, mas permitiu que eu estudasse na instituição de ensino que eu estudei, porque naquela ocasião tinha um convênio que dava direito aos empregados e seus familiares ter acesso a um desconto, né? Sim, sim. E era um desconto bom, né? E para uma instituição, né, de ensino muito boa também. E diante disso, além dos outros benefícios, né, isso permitiu com que eu fizesse a faculdade um pouco mais tranquilo. E aí, embora eu tendo todo esse carinho com a empresa, né, e que isso é eterno para a vida toda, igual o meu número da minha matrícula, mas existe a minha condição profissional. E mediante essa minha condição profissional, acabou surgindo, isso realmente não foi de maneira proposital, esse ramo, essa atuação minha, no sentido de buscar preservar os direitos dos empregados, das pessoas que atuam na empresa ainda, das pessoas que estão nos quadros de funcionários, os trabalhadores. Acabou surgindo essa forma de trabalho que é no sentido de defender os direitos dos empregados. Então, assim, hoje em dia, eu tenho uma equipe que atua comigo, inclusive mandar um abraço para o pessoal lá, do Dr. Jonathan, do Dr. Carlos, a doutora Sheila, a doutora Juliane. É um trabalho compartilhado que a gente faz lá. Legal, mano. No sentido de... E a grande parte dessas demandas são processos que têm como parte diversa os Correios. Inclusive, passei a conhecer alguns colegas advogados que trabalham nos Correios, inclusive pessoas que foi do concurso que eu acabei não indo lá tomar posse. E acabou surgindo essa forma de trabalho, não só defendendo essas pessoas em âmbito judicial, mas também acabando tendo atuação em procedimentos internos, em processos administrativos, que obviamente que a partir do momento onde existe um ser humano fazendo algum tipo de análise ou pessoas, pode acontecer erros, podem vir a acontecer equívocos de observação de procedimento, né? Uma constatação de um olhar distinto daquilo que é efetivamente correto ou concreto, o que nasce para o advogado a possibilidade de colocar em prática um direito que é do empregado, que é Sim. no sentido de que seja preservado o direito ao contraditório e ampla defesa, lá estabelecido como direito e garantia fundamental na Constituição Federal. Então, e aí me possibilitou também conscientizar pessoas, inclusive muitas das pessoas das quais foram meus companheiros de CDD, inclusive mandar um abraço para o pessoal lá do CDD do Nilo Peçanha, foi onde eu trabalhei nesse período da minha passagem pelos Correios, de conscientizar as pessoas de como ser tratado quando a pessoa for abordada no sentido de ser notificada que foi aberto um processo administrativo, que também não é para um espanto, né? É uma averiguação de algo, né, que foi feita a abertura de um processo administrativo, onde será oportunizado de que ele, em um dado momento, ele possa ali prestar os esclarecimentos. Mais uma vez, em observância contraditória e ampla defesa. E aí nasce também o direito da pessoa ser assistido por um advogado, já que ele, de repente, a decisão dele for apresentar as informações de maneira técnica, devidamente formalizadas, através de um profissional. E aí, obviamente, que alcança-se com muito mais precisão a partir do momento em que você passa
transfere essa responsabilidade para um profissional, onde você vai pontuar, obviamente, de maneira muito mais técnica de uma pessoa que não tem conhecimento jurídico, e isso é absolutamente normal, não tem qualquer tipo de problema, né? Então, porque eu me lembro que na minha época existia aquela cultura de que quando a pessoa fosse notificada para a apresentação de defesa, da pessoa não assinar. Então, não vou assinar, porque aí... O medo, a dúvida. Né? Entendeu? Quando, na verdade, quando a pessoa não assina, ela não vai ter ali acesso às informações das quais ela está sendo acusada. Como eu disse, acusada. Ela não foi condenada ali a absolutamente nada. Porque muitas pessoas têm essa dificuldade, essa dúvida, porque é processo, é administrativo, você é mandado embora, o que está acontecendo? E aí não quer assinar, às vezes assina algo que não é para assinar também, não tem conhecimento dentro da... Foi até que eu te apresentei o processo, falei, cara, queria que você desse uma olhada, ver se esse meu processo aqui está assim, essa. Porque, e às vezes bate o nervosismo também na pessoa, né? E aí, nessas ocasiões, a pessoa, inclusive, pode até abrir mão de apresentar a versão do que aconteceu, né? Você deixa de exercer uma oportunidade de demonstrar os fatos sob o seu prisma. Então, acabou que, com a minha saída, algumas pessoas começaram a me procurar em fatos totalmente aleatórios, né? Por conta de processos administrativos que eram abertos de forma totalmente equivocada, sem a devida apuração dos fatos, sem a devida apuração de provas para corroborar com os fatos, né? Inclusive, eu peguei processos administrativos que se imputava o fato para o empregado, quando, na verdade, o problema era estrutural da unidade, porque não tinha ali a devida guarnição para os objetos especiais, por exemplo, entendeu? Você não tinha ali, o pessoal chamava muito de gaiola, né? Onde ficava ali, eu não sei como é hoje em dia, mas você não tinha ali, de repente, uma preservação do local restrito para não entrar pessoas que não fossem do setor. Área, né? De conferência. Exatamente. Né? Então você não pode repassar essa responsabilidade para o empregado. Isso ante o fato de que a responsabilidade e ela não pode ser delegada para o empregado. Então a empresa ela assume a total responsabilidade. Enfim. E aí, além de punições pecuniárias, afastamentos, anotações indevidas na ficha cadastral. Isso é oportuno que o empregado ele lute por isso. Por quê? Porque às vezes pode acontecer do empregado ele não considerar que aquela anotação, aquela advertência verbal, aquela advertência por escrito, que não vai fazer tanta diferença, mas ela pode vir a acumular com uma eventual outra punição que possa vir no futuro. E aí já nasce ali um histórico negativo da pessoa, que somado com o outro pode, né, isso aqui só no mundo das ideias, pode servir para justificar uma demissão por justa causa, porque a pessoa já lhe perdeu a sua condição de bons antecedentes. Então, é necessário que a pessoa lute por isso. Né? A gente não sabe da maldade do ser humano, porque, infelizmente, onde há o ser humano, infelizmente existe a maldade. Verdade. E tem também a falta de conhecimento, como aquele processo que eu mostrei para o senhor agora dos 70% de 2016. Sim. Que às vezes o empregado não tem aquele conhecimento e vai deixar aquilo passar e não vai correr atrás do seu direito. Aí é sempre bom a gente ter um advogado. E aí, principalmente quando conhece da sistemática. E aqui, assim, eu estou tecendo palavras aqui, eu não estou nem elogiando, não estou nem criticando, mas é a forma de trabalho lá da minha equipe, né, e o meu trabalho também. E aí acabou surgindo também essa outra lacuna de trabalho, né, esse novo também, essa forma de trabalho, que são as chamadas execuções individuais de sentenças de processos coletivos. E aí, por que eu estou dizendo isso? Nós vínhamos ali com um crescimento da forma de comunicação. Algum tempo atrás, hoje em dia todo mundo tem WhatsApp. Né? Mas até uns anos atrás, isso foi um crescimento, mas demorou um pouco, né? Então nem todo mundo tinha, embora hoje em dia todo mundo tenha. Né? Mas tínhamos ali uma dificuldade de que alguns empregados se conscientizassem de exercer o seu direito. Sim. Porque nessas ações coletivas não existe ali nenhuma pessoa denominada a ser beneficiada em função de algum direito.
Porque o sindicato ele vai exercer a tutela coletiva em nome de um grupo de empregados que exercem determinada função. Então, eles vão entrar por conta de um determinado benefício que a categoria dos empregados que exerce a função de carteiro deixaram de receber numa determinada ocasião. É só um exemplo totalmente pedagógico, né? E aí, dentro desse processo coletivo, no sentido de que não se torne embaraçoso para identificar as pessoas e os valores das quais tem que ser destinado aos efetivos beneficiários, dentro da legislação, nasce para o juiz que está ali responsável da condução do processo, ele extinguir o processo no sentido de que aqueles beneficiários, eles exerçam o direito de executar individualmente aquela sentença de natureza coletiva. Então, essa pessoa, pelo fato dela exercer aquela atividade, ser um dos beneficiários, ela procura-se um advogado da confiança dela, e aí a pessoa tem que promover uma ação de execução individual no sentido de que seja realizada a apuração do valor em que a pessoa tem direito a receber. Pô, show de bola. Cara, é um prazer estar com uma pessoa que compreende as dores da nossa categoria, dos trabalhadores. Sensacional essa entrevista, cara. Eu quero te agradecer pra caramba a tua possibilidade, cara, de estar aqui. Eu sei que o teu tempo é corrido, é um cara muito requisitado aí no mundo jurídico, mas eu quero te agradecer, doutor, por esse tempo que você tirou aqui para estar conversando com nossos inscritos aí, nossos espectadores aí. É uma felicidade imensa. Agradeço muito a Deus por permitir que todas essas portas tivessem sido abertas na minha vida, inclusive essa de estar aqui hoje em dia, hoje, e essa porta inclusive foi aberta por conta do fato de processos que surgiram e acabou calhando da gente se conhecer. Show. E pelo fato de eu ter conhecido o seu canal pelo TikTok. Sim, né? Foi. Vi lá o Fala Aí Carteiro, de uma maneira veio na minha memória. Inclusive, também reforço aqui o pedido para que sigam o canal do Fala Aí Carteiro em todas as redes sociais, em especial no YouTube, se inscrevendo e seguindo a página. Cara, para mim é muito gratificante ser reconhecido como foi lá naquele dia, né? Sim. Cara, você é o cara lá no TikTok, então, pô, foi sensacional. E eu quero deixar essa porta aqui aberta para outras vezes, cara. Com você certeza. vir aqui, esclarecer nossas dúvidas, trazer outras temáticas também, diversas aí, que a gente pode conversar e fazer essa conversa fluir para muito além da internet. E é isso. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço e fico à disposição. Manda um abraço para toda a sua equipe lá. Mando sim. A tua secretária, a Juliana. Manda um abraço para ela lá e é isso. Galera, você que nos acompanhou até aqui, mais uma vez, compartilha o nosso canal, comenta. Comenta aí o que você espera para o próximo programa do Fala Aí Carteiro. Coloca aí que eu quero ver qual o próximo convidado você gostaria que tivesse aqui no nosso programa. E muito obrigado por permanecer conosco até aqui. Fala Aí Carteiro, porque falar faz ir mais longe. Um grande abraço, beijo no coração. Fala aí, carteiro. Fala aí, carteiro. Fala aí, galera. Hoje nós temos um entrevistado. Fala aí, carteiro.